O comentário inicial da missa chamou minha atenção porque disse uma coisa muito importante. Olha o que diz a primeira frase do comentário de hoje. Deus quer a salvação de todas as pessoas do mundo. De quem que Deus quer a salvação? Todas. Não somente das pessoas A, B ou C. Todas. Deus não quer a salvação somente dos católicos, nem somente dos evangélicos. Deus quer a salvação de todas. Aí vem o Evangelho e traz essa maravilha para nós, que, como eu disse na paróquia da Boa Vista hoje, que foi a primeira missa que celebrei, o seguinte, presta atenção no Evangelho de hoje, porque é uma tapa com luva de pelica na cara daquelas pessoas que são donas ou se acham donas da salvação. Eu e minha agremiação religiosa decidimos quem será salvo. Mas a gente viu lá no comentário inicial que Deus quer a salvação de todos. Vamos ver se o comentário inicial da missa está certo ou está errado. Olha o que diz o Evangelho de hoje. Disse Jesus: eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor? Jesus. Nós, enquanto servos, precisamos ser os pastores justos, não bom, porque bom é só Deus, só Jesus. Ele é o bom pastor. Aí ele vai dizer que o bom pastor oferece, despoja a sua vida por causa das suas ovelhas. Então quem é que é o bom pastor que vai dar a vida pelas ovelhas? Jesus. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, quem é o mercenário? É aquele homem mau caráter que se deixou ser ordenado padre e, ao estar em contato com as ovelhas de Jesus, começa a enganar, começa a mentir, começa a desencaminhar, começa a não levar as ovelhas para Deus e para Jesus, e sim para o próprio interesse. O que é que acontece quando este mercenário vê o lobo chegar? Quem é o lobo? As dificuldades, as adversidades. Eu estou numa comunidade pobre, que não tem muito dinheiro. Para lá eu não quero ir. Esses são os mercenários, que quando vê essa adversidade, que pode ser representada pelo lobo, porque ele não é dono, então quando ele vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. Ou seja, não, eu quero ir para uma igreja do centro. Aí aquela igreja que está lá longe, que só tinha aquele sujeito para cuidar, fica à mercê do lobo. Quem é o lobo? As adversidades do mundo. Quero te levar para a farra, quero te levar para a balada, quero te levar para as drogas. Essas são as adversidades do mundo. Esse é o lobo mau que vai devorar as nossas almas. Ou seja, quer nos tirar da presença de Deus. E então o lobo ataca e dispersa as ovelhas, pois ele, o mau pastor, é um mercenário e não se importa com as ovelhas, ou seja, os homens que não são vocacionados ao sacerdócio, mas que por algum motivo que a gente desconhece conseguiram ser ordenados padres, eles não cuidam das ovelhas, eles só querem saber do saláriozinho deles no final do mês, celebra correndo aquela missa de 1 hora, que não tem compromisso com Jesus, mas tem compromisso com o horário, não é? Esse, infelizmente, é mercenário. Existem alguns mercenários que até são menos ruinzinhos, né? Porque estão ali, fazem de qualquer forma, fazem a missa. E Jesus, uma vez consagrado, é Jesus. Porém, esse pastor não tem cuidado para com as ovelhas. Ele não está disposto a doar a vida pelas ovelhas. E o evangelho que nós lemos na tradução da TEB é maravilhoso porque diz despojar. Deus despojou-se de si, ou seja, eu não faço caso da minha própria vida para cuidar das ovelhas. Esse é o nosso papel enquanto sacerdote. A imitação de Cristo também doar a nossa vida para vocês, que são os filhos muito amados de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus vai repetir: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Percebam que Jesus insiste em dizer que ele, que é o bom pastor, dá a sua vida pelas
ovelhas. Que vida é essa? A vida pela salvação das ovelhas, ou seja, o sacrifício na cruz. Agora vem aquilo que eu falei para vocês, o tapa com luva de pelica. Segura essa. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Qual é o redil de que Jesus está fazendo referência? A igreja. O redil dos sacramentos. Batismo, crisma, primeira eucaristia, confissão, matrimônio, ordem, unção dos enfermos. Este formato, que é o formato cristão, que é o formato que nós chamamos igreja, é o redil do qual Jesus disse: tenho outras ovelhas que não são deste redil. Daqueles que vão pôr a mão no arado em meu nome, vão pregar e vão trazer a paz em meu nome. Eu, Jesus, tenho outras ovelhas que não participam deste grupo. Então, isso é importante. A primeira coisa que vocês precisam prestar atenção é isso. Jesus declara que tem outras ovelhas que não são deste redil. O redil da igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus, não é dos homens. Mas Jesus declara que tem outras ovelhas que não são da igreja. Também a elas devo conduzir. Quem que vai conduzir essas outras ovelhas? O próprio Jesus, não são os homens. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Compreenderam agora? Jesus não disse que ia ter uma só igreja. Ele disse que ia ser um só rebanho, todas as ovelhas, a deste redil e as outras ovelhas que não são deste redil. Então haverá um só rebanho, o rebanho igreja e o outro rebanho onde Jesus é quem vai estar falando com essas ovelhas. E diz Jesus, e eu creio nele, ele não é mentiroso, que essas outras ovelhas ouvirão a voz dele e haverá um só rebanho e um só pastor. Ele, Jesus, que é o pastor, e todos nós, deste redil e dos outros redis que Jesus tem, um só rebanho. Então o que acontece? São Paulo entendeu de maneira tão magnífica essa mensagem, que olha o que São Paulo vai dizer. Aquele gentio, aquele povo que não é cristão, aqueles que não estão na nossa patotinha, na igreja, que não tem a lei de Deus escrita para poder seguir. Ah, essa aqui é a lei, tá bom, vou seguir a lei. Mas que tem essa mesma lei de Deus escrita no coração, com a sua consciência, que ora o acusa, ora o absolve, ou seja, a consciência diz: olha rapaz, você aqui errou, peça perdão, né? Se conserte. Ora o absolve, não, aqui você acertou, parabéns para você. Esta consciência servirá para ele de justiça, de justificativa diante de Deus. Porque Jesus sabia que neste planeta tão enorme, nessa imensidade de pessoas, não era possível que só fosse conseguir alcançar os céus aqueles que fizessem parte da igreja, do redil igreja. E aí é uma coisa importante da gente pensar e perceber que Jesus foi muito categórico. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá a vida em si mesmo. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, essas duas frases deixam a gente entender que, tá vendo aí? Vou crer como se eu não estou na igreja de Jesus? E aí que vem a beleza. Quem tem ovelhas e outro redil? Jesus. Quem que vai buscar essas ovelhas? Jesus. Qual é o formato que Jesus vai usar para pegar essas ovelhas? Só Ele que sabe. Não cabe a nós julgar nem definir quem que Jesus está alcançando quando Ele vai falar com essas outras ovelhas que não estão no nosso redil, igreja. Cabe a nós apenas rezar por essas outras ovelhas, porque aprove a Jesus nos comunicar que Ele tem todas as ovelhas. Todo mundo pertence a Ele. E Ele é quem vai buscar essas ovelhas. As ovelhas que Ele desejar colocar no redil igreja, virão para o redil igreja. Mas aquelas que Ele vai alcançar de outras maneiras, e que também Ele vai dar o reino dos céus para estas outras ovelhas, não compete a nós julgar e dizer que não estão merecedoras do céu.
como nós seremos merecedores do céu se obedecermos a palavra de Deus. Compreendem isso? E isso tudo vai trazer para nós o pedido: olha, sejam fiéis a esta palavra, sejam obedientes a esta palavra, porque hoje o Senhor nos garante que todas as outras pessoas que não são da igreja também são nossos irmãos, também merecem as nossas orações, os nossos cuidados, e nós não podemos ser arrogantes. Em outras palavras, é o que a liturgia está dizendo hoje: não seja arrogante. Eu, Jesus, tenho outras ovelhas que não são do redil igreja. Não queira você dizer quem está no céu ou quem está no inferno. Herética é aquela frase: fora da igreja católica, apostólica, romana não há salvação. Isso cria uma confusão danada. O bispo Ratzinger, ou seja, Bento XVI, quando ainda era o bispo Ratzinger, disse isso. Criou o mal-estar na igreja, porque ele não podia estar mais equivocado, mais errado. Porque se ele tivesse certo, Jesus é mentiroso. Entende? O evangelho de hoje é mentira. Porque Jesus tem outras ovelhas que não são do redil igreja. Então não. É fora do sacrifício de Jesus na cruz, não há salvação. Quem nos deu salvação foi o sangue derramado de Jesus na cruz. Quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu, pronto, a salvação entrou no mundo. E só para finalizar, quem assistiu o filme de Mel Gibson e quiser assistir de novo, presta atenção nesta cena, que para mim foi maravilhosa. Existe uma coisa chamada licença poética, e esta licença poética que ele usou no filme, para mim foi maravilhosa, porque exprime exatamente o que aconteceu no inferno quando Jesus morreu. Quando Jesus diz isso: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a câmera capta uma pequena gota d'água caindo do céu no chão, e quando essa gota d'água bate no chão, causa um grande tremor, como se a gota tivesse causado um tremor de terra, e aquele personagem que estava fazendo o papel de Satanás, né? Uma pessoa, não sei se é homem ou se é mulher, não deu para mim identificar o sexo da pessoa que fez o papel de Satanás, ele grita, urra, de raiva, de ódio. Por quê? Porque quando Jesus morre, ele é derrotado. Entendem? Então é a morte de Jesus que nos dá a vida, e deu a vida a todos. Então, para concluir, o comentário da missa de hoje está certo. Deus quer a salvação de todas as pessoas, não apenas de um punhado de pessoas. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.